Prezados irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus, essa é a nossa aula de número 13, da disciplina bíblica Teologia do Antigo Testamento. Nós vamos para a nossa última sessão dessa disciplina, que é a escatologia do Antigo Testamento. Como os irmãos sabem, a escatologia diz respeito ao estudo das últimas coisas, ou estudo do fim, né? Quando o texto sagrado aponta para o fim de todas as coisas. Essa é uma literatura mais comumente pesquisada, aceita e vista no círculo eclesiástico, diria muito mais assim, na igreja, quando se olha para o Novo Testamento. Mas existe uma escatologia também voltada para o Antigo Testamento, a escatologia veterotestamentária. E nesta aula falaremos sobre dois aspectos: morte e vida no Antigo Testamento e o dia de Javé no Antigo Testamento. Bom, esses dois assuntos, morte e vida, eles são muito falados e bastante difundidos no Novo Testamento, na teologia neotestamentária, especialmente nas questões litúrgicas, na vida diária. Morte e vida e o dia de Javé aponta para o futuro, tem essa ideia de futuro, de olhar para o além, ou a vida após a morte, e o dia de Javé como o dia da sua volta, o dia da sua ira, ou da consumação de todas as coisas. Nós vamos ver como esses dois termos eles são analisados no Antigo Testamento. Então, nós temos aqui dois tipos de literatura. Vamos ler conforme o nosso material. Comparações entre textos mesopotâmicos e o Antigo Testamento. Poema relativo à descida de Itzemar ao mundo dos mortos. Abre aspas. A terra sem retorno, a casa escura, a casa que não pode ser abandonada por aquele que nela entrou. A estrada sem retorno, a casa cujos habitantes são privados de luz, onde o pó os alimenta e recobre sua comida, onde não veem luz e moram nas trevas, onde se vestem como pássaros, usando essa como roupas, e onde portas e fechaduras estão recobertas no pó. Fecha aspas. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Jó, como o texto sagrado no Antigo Testamento, ele fala sobre esses dois assuntos, vida e morte. E é interessante a gente fazer essa leitura de um poema veterotestamentário, ou melhor, um poema do mundo, né, do Antigo Testamento. Não é um poema bíblico, mas é um poema contemporâneo, né, do mundo antigo, do chamado Gilgamesh. Interessante a gente fazer essa comparação, para a gente saber como o homem do Antigo Testamento, dos séculos antes de Cristo, 1000, 2000 anos antes de Cristo, como eles se relacionavam com essa ideia de vida e morte, ou a vida depois da morte. Jó 10, 20 e 22, o texto sagrado diz: não são poucos os meus dias, ele faz uma pergunta. Cessa, pois, e deixa-me para que, por um pouco, eu tome alento, antes que me vá para o lugar de onde voltarei, para a terra da escuridão e da sombra da morte, para a terra escuríssima como a própria escuridão,
a terra da sombra e descobrem onde a própria luz é como a escuridão. Bom, são textos de nacionalidades ou culturas distintas, embora da mesma época. Todavia, os textos eles são parecidos. Então, quando se lê esses textos do livro de Jó, que é um livro antigo, a história também é antiga, há muitas especulações com respeito à vida de Jó, se foi antes de Abraão ou se foi depois de Abraão. Não vamos entrar nesse pormenor aqui, mas o fato é que a literatura de Jó, a conversa de Jó com os seus amigos, a declaração de Jó aponta para uma ideia de vida após a morte diferente dessa que nós temos no Novo Testamento, onde se aponta para o céu de glória, né, com ruas de ouro, de cristal, onde não há choro, onde não há lágrimas, porque o Senhor enxugará todas as lágrimas. Lá não há escuridão, porque a glória de Deus resplandece todo o tempo e o Cordeiro é a sua lâmpada, conforme está escrito no livro do Apocalipse. O Jó, e tanto o texto do poema acima que lemos, aponta a morte como um lugar escuro, um lugar sem luz, exatamente por conta dessa dualidade que ainda existe no homem sem Cristo, ainda nos dias de hoje, quando a vida é simbolizada ou é análoga à luz, já a morte é análoga à escuridão, ao perturbador, ao desconhecido. Era mais ou menos essa a visão que se tinha no Antigo Testamento. Olha só o que o texto diz. Vamos ver a seguir. Na concepção do Antigo Israel, o que sobra após a morte é um mundo de poeira e escuridão. Lugar representado pelo Seol, local de trevas, apavorante, de onde não existe retorno. A morte era um esvaziamento do homem, conforme o livro de Eclesiastes 2:7, que diz que o pó volte à terra, de onde era, o espírito volta a Deus, que o deu. Mas a ideia de morte, a ideia de escuridão, de Seol, de trevas, de apavoramento. Sigamos. No que diz respeito ao tema vida eterna, existem indicações de que a percepção veterotestamentária não pode ser reduzida à interpretação cristã, visto que sempre são interpretadas passagens do Antigo Testamento dentro da perspectiva parecida com a do cristão. Então, algumas passagens do Antigo Testamento têm ideias parecidas com a nossa. Por exemplo, determinados salmos que parecem expressar esperança pela vida eterna podem estar falando de uma continuação da vida presente, ou seja, a libertação da morte, conforme o Salmo de número 16. O texto diz, Salmo 16, versos 8 a 10, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e regozija a minha língua, também a minha carne repousará segura, porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse é um texto escatológico e ele aponta
Para Cristo, todavia, era um olhar também do homem no período monárquico, uma vez que esse é considerado um salmo davídico. Então ele aponta o inferno como lugar de morada dos mortos, é o inferno, conforme o grego, ou melhor, conforme o latim, infernum, era o lugar dos mortos. Só que, conforme lemos aqui, o salmista, o Davi, ele diz que Deus não deixará a sua alma no inferno, não deixará a sua alma na escuridão, não deixará a sua alma onde estão os mortos. Então, segundo pelo menos esse texto aqui, que também não pode ser considerado um texto isolado sobre o tema, pois é um texto, como disse, escatológico e aponta para o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O Davi já pensava ou falava sobre essa libertação da morte, ou sobre essa vida depois da morte, aquela citada por Jó como um lugar de apavoramento, de escuridão. Outros textos, visto que os Salmos 30 e 88 representam posturas opostas, ou refletem posturas opostas, tais como a ausência de qualquer esperança da vida, e o 49, 73 e o 42, eles possuem uma crença que a fé na união com Deus. Então, embora apresente esses salmos que citamos aqui, uma ideia um tanto oposta com relação a neotestamentária ou a essa ideia que nós temos agora do Davi com relação à vida após a morte, mas para eles a vida está numa fé com Deus. Como diz o Salmo 42, né? Os dois filhos de Coré, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante da face de Deus. Ele clama, ele pergunta. Bom, seguimos adiante. O Salmo 42 tem sido interpretado corretamente como um salmo litúrgico, o que é evidente pelo contexto. Mas seria uma exegese insensível aquela que visse nesta linguagem apaixonada apenas o desejo de uma liturgia. O salmista está repleto de sentido, de presença viva de Deus, e a liturgia é para ele a satisfação do seu desejo de louvar a Deus, de estar perto dele, de senti-lo mais intimamente, conforme também é o Salmo de número 63. Que é o Salmo davídico. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo deseja muito em tua face, em terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-o no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Os salmos, eles são parecidos, embora de autorias distintas, o Antigo Filho de Coré e o 63 é um salmo davídico, o salmo de Davi,
mas ambos têm essa aponta para uma liturgia, para uma devoção, para uma piedade, mas eles apontam para essa ideia chamada animista, né, de alma. O homem se encontra com Deus, com a sua alma aqui e também na vida vindoura. Então, o que parece, segundo esses dois salmos, é que o homem ele se encontra com Deus uma vida depois dessa, neste encontro do homem, da sua alma, que será descortinada, né, naquele grande dia, conforme também Eclesiastes 12:7, nós vemos que o Espírito voltar a Deus que o deu. Analisando outro livro do Jó, o de Jó, pode-se dizer que, num certo sentido, encontramos ali argumentos em favor da sobrevivência após a morte. Os seus amigos estão satisfeitos com as coisas boas deste mundo e nelas encontram o Senhor. Somente a experiência de Jó os convencerá da realidade da vida futura, pois as pessoas não olham para uma outra vida senão depois de haver considerado a futilidade e a vida presente, conforme o capítulo 19, verso de número 25 a 27 do livro de Jó. É o mesmo Jó que vai dizer que há esperança para uma árvore, mesmo quando cortada, e jogado seu tronco no chão. Ele diz que ao cheiro das águas brotará como planta nova. Então, um tronco cortado, caiu no chão, segundo Jó, ele será, ao cheiro das águas, brotará como planta nova. Mas ele faz a pergunta: todavia, morrendo o homem, tornará a viver? Jó 25 e 27, 19, 25 e 27. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos. Eu, não outros, com o meu coração, como o meu coração anseia dentro em mim. Então, mesmo Jó, que outrora fala da morte enquanto escuridão, lugar de apavoramento, né, de escuridão, agora ele está falando que o seu Redentor, aquele que lhe redime, aquele que lhe resgata, ele lhe dará vida e a sua alma encontrará com o seu Senhor, ainda que o seu corpo seja consumido, sem a sua carne. Apesar da possibilidade desta crença nos tempos mais próximos do exílio, alguns textos são mal interpretados, como, por exemplo, Ezequiel 37, na visão do Vale dos Ossos Secos, a qual deve ser considerada no contexto da restauração de Israel no pós-exílio. Outro texto polêmico é de Isaías 26. Nele a terminologia é ainda mais clara, comparando-se com Ezequiel 37, 2 e 3, com Isaías 26, 14. Outra referência de Ezequiel 37, 5 e 6. Isaías 26, 19. Pode-se conceber que o texto de Isaías, tal qual Ezequiel, está falando sobre o ressurgimento da nação decaída antes da queda e restauração individual dos corpos. Então, esses textos, tanto de Ezequiel quanto de Isaías, às vezes são interpretados equivocadamente, falando de uma restauração futura, né, de corpos individualmente, como se falando de uma espécie de arrebatamento, de restauração individual e nominal. Mas o fato é que, historicamente, esses textos apontam para um pós-exílio, uma
restauração nacional, uma restauração de todo o povo, né, conforme o próprio Jeremias, no capítulo 29 do seu livro, ele fala que o povo iria para o cativeiro, naquela carta que ele envia, mas eles retornariam após 70 anos, embora a maioria, né, daqueles que foram, eles não tenham voltado por conta do tempo, mas o Ezequiel ele presencia isso no cativeiro babilônico, né? Vai ainda jovem, ainda adolescente para o cativeiro, e a sua profecia sempre é uma profecia de restauração nacional, e não de uma salvação eterna de uma vida após a morte. Bom, a gente vai terminar essa parte sobre vida e morte no Antigo Testamento, ainda falando sobre escatologia, e depois vamos para a segunda parte dessa sessão sobre a escatologia do Antigo Testamento, falando a respeito do dia de Javé.